Esther capítulo 10, encerrando esse livro, somente 3 versículos. Esses 3 versículos falam para nós a respeito da grandeza não de Esther, mas de Mordecai. Engraçado que o livro é o livro de Esther, mas chegando na conclusão do livro agora e observando a história, nós percebemos que o protagonista principal dessa história não foi Esther, foi Mordecai. A história é de Esther, o livro é o livro de Esther, mas poderia ser o livro de Mordecai, poderia ser a história de Mordecai, porque na verdade esse livro ele conta a história de como Mordecai foi perseguido e como que ele traçou toda uma estratégia para que o povo de Deus pudesse ser livre dos seus inimigos. E no final desse livro, o livro termina exaltando a grandeza de Mordecai e a liderança dele, o amor, o carinho dos judeus para com ele. O que nós tiramos dessa história para a nossa vida hoje? Talvez você que está me assistindo agora nesse vídeo tenha sido chamado por Deus para realizar uma grande obra. Talvez você tenha sido chamado por Deus para um grande ministério. Talvez você esteja exercendo um grande ministério, porque Deus te deu uma oportunidade de fazer isso. Talvez Deus tenha te colocado numa posição estratégica para que algo de grandioso esteja sendo feito para a glória de Deus, para louvor do nome dele. Talvez na sua empresa, talvez no seu trabalho, talvez na sua família, talvez na sua igreja. Você pode escrever uma história de sucesso. Você pode escrever uma história de realizações e de conquistas. Você pode honrar o nome do Senhor naquilo que Deus te deu para fazer e muitos frutos podem vir do seu trabalho. Para que isso aconteça, você só precisa se dispor verdadeiramente. Não deixe que outras pessoas escrevam a sua história. Escreva você a sua história. Não deixe que outras pessoas ocupem o lugar que era para você ocupar. Ocupe você esse lugar, ocupe você essa posição. Deus tem te chamado para realizar uma obra, realize a obra que Deus tem te chamado para realizar. Não fique esperando que outras pessoas assumam a posição de protagonista dessa história. Protagonize você, ou seja, o que é protagonizar a história? Fazer a história acontecer. Não deixe outra pessoa assumir o seu lugar por medo, por qualquer tipo de temor, por timidez. Se Deus colocou algo na sua mão, faça com todo o seu coração. Se esmere ao máximo para tornar realidade aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Esther foi colocada como rainha e não estou desmerecendo a posição dela e o que Deus queria dela, não. O que Deus queria era aquilo. Inclusive ela foi muito importante para essa história. Mas o que me chama a atenção é que o livro dá um destaque muito especial para Mordecai. Por quê? Porque Mordecai, ele se esforçou, ele se esmerou para fazer as coisas acontecerem, ele assumiu o controle. É claro que ele era quase que pai de Esther, mas ele tomou uma posição tão intensa na história, que o livro termina exaltando a sua grandeza e a sua posição diante dos judeus no reino de Xerxes. O livro não exalta a grandeza de Xerxes e nem a grandeza de Esther, que era a rainha. Ele termina exaltando a grandeza de Mordecai, porque Mordecai fez a história acontecer, direcionou as coisas para que acontecesse. Eu não estou dizendo para você que você tem que pisar nas pessoas para que as pessoas não brilhem, não. Deixe as pessoas brilharem.
Se Deus levantou você para um ministério, levantou alguém do seu lado para brilhar, deixa essa pessoa brilhar. Deus tem um projeto na vida dela. Só tome cuidado de escrever a sua história, de não aproveitar a força, a capacidade dos outros e você acabar cruzando os braços e não faz o que você tem que fazer. Faça a sua história acontecer. Deixe todo mundo brilhar em sua volta. Quem tiver que brilhar, que brilhe. Quem tiver que escrever uma linda história, que escreva. Quem tiver que te ajudar no seu ministério, que ajude, ainda que ele se torne maior do que você, não tem problema. Mas faça o seu ministério acontecer com o melhor da sua vida. Doe o melhor de si para que aconteça. Não deixe que aquilo que Deus te chamou para fazer fique pela metade, mal feito, ou que alguém tenha que pegar para fazer porque você não está fazendo direito. Dê o seu melhor. O seu melhor. Porque se você der o seu melhor, muitas pessoas vão brilhar ao seu redor. Até por sua causa elas vão brilhar. Porque o seu crescimento vai fazer muita gente crescer e crescer até mais do que você. Não tem problema. Mas a sua história pessoal, com Deus, com o ministério, ela vai ficar registrada. E os frutos dela vão aparecer para a glória do Senhor na sua vida. Não deixe que outras pessoas assumam o seu lugar por negligência da sua parte. Faça o seu melhor e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? O Senhor nos dê capacidade que o Senhor tem nos dado e sabedoria o Senhor também tem nos dado para que possamos fazer o melhor e nos esmerar da melhor maneira possível para servir ao Senhor com o melhor das nossas vidas. É a oração e o clamor que eu levanto a Ti neste momento e te agradeço na certeza da vitória. Amém.